Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar a técnica do CCC. Eu que coloquei esse nome. CCC significa conhecimento, controle e compaixão. Uma pequena técnica que, quando colocada em prática durante algum tempo, vai se tornar um hábito mental, uma rotina. Dentro do teu cérebro vai ficar programado. Depois de um tempo, tu nem vai perceber mais que aquilo ali é uma técnica. E depois de um tempo, tu nem vai mais precisar de técnica, de tão bem que você vai estar. Essa técnica ajuda você a lidar com opiniões negativas e com crítica negativa das outras pessoas. Tá? Então, assim, eu sei que aquilo que a gente escuta, tá, abala muito o nosso emocional, mexe muito com o emocional, tanto o positivo quanto o negativo. Portanto, é óbvio que em algum dos vídeos aqui eu ia falar sobre isso, né? E aqui estou eu, então. Não só falando sobre isso, como te dando dicas de como superar isso daí. No início, é uma técnica que você vai botar em prática. Depois vai ficar tão bem assim programado na tua cabeça que tu nem vai mais pensar nisso. E vai estar super tranquilo. Hoje, as opiniões das pessoas e as críticas das pessoas é super tranquilo para mim. Mesmo. E eu vou explicar aí para você como é que é, tá? Olha só. A maioria das pessoas, quando escuta uma opinião negativa dos outros ou uma crítica, a pessoa se abala com aquilo dali. Aquilo dali derruba a pessoa fica com raiva, fica até, às vezes até com vontade de agredir o outro, né? E às vezes até ataca o outro com palavras ou fisicamente. Bom, eu vou te passar nesse vídeo o conhecimento, tá? De tudo isso. Controle é o segundo C. O que é controle? Tu vai aprender a controlar teu emocional para você não explodir e sair quebrando tudo. E compaixão é uma coisa que você vai começar a ter pelas pessoas. Tá? É bem assim, bem simples, tá? Vamos lá, conhecimento. O conhecimento, que é o primeiro C, é todo esse vídeo aqui. Tudo isso aqui é conhecimento. Ou seja, o conhecimento certo traz clareza para você e traz libertação para você. Você domina as coisas quando tem conhecimento. Conhecimento é poder, quando colocado em prática. Tá, qual é o conhecimento que você precisa? Primeiro, cada pessoa vive no seu mundo particular dentro da sua própria mente. Nunca é o outro. Sempre é você. Você vive dentro da tua cabeça. O outro vive dentro da cabeça dele. Portanto, pro outro, nunca é você. Sempre é a cabeça dele. As pessoas vivem dentro da psicologia delas. Você deve, por exemplo, conhecer o Bob Esponja. O Bob Esponja é aquele desenho, aquele personagem que ele vive debaixo da água. É tipo isso. Você vive num oceano da tua própria psicologia, da tua própria mente. Tu tá imerso dentro daquilo ali. Aí tem aquela frase, né, assim, o peixe não sabe o que tá dentro da água até que você tire ele da água. Aí ele descobre o que é o ar. Aí ele percebe que o que ele tava dentro antes era alguma outra coisa, que no caso é a água. Seria tipo isso. A nossa mente, você só consegue perceber que tá dentro da tua mente depois que tu sai dela. E tu pode sair dela usando o exercício, por exemplo, do Senhor do Poder da Mente. A mão do Senhor do Poder da Mente. Que eu sempre explico aqui. Seria um exemplo de como que você pula fora da tua programação. Então as pessoas estão programadas, elas estão vivendo dentro dessa programação. Se a pessoa não pensa, fazendo esforço com o cérebro, ela vive em automatismo, em atividade mental, emocional e comportamental. Ou seja, a pessoa está dormindo, né, no piloto automático. A maioria vive assim, certo? E aí, quando elas caem nesse piloto automático, o que acontece?
O que que é certo, o que que é errado, o que que é bonito, o que que é feio, o que que pode, o que que não pode, o que que Deus permite, o que que Deus não permite. O que que eu mereço, o que que eu não mereço, o que que eu sou capaz, o que que eu não sou capaz. E assim por diante, a pessoa vive baseado nessas ideias. E é a partir dessas ideias que ela formula as opiniões dela. Então, assim, ó, uma opinião negativa de uma pessoa dirigida a você nunca é para ti. É sempre um relato da própria cabeça dela. Aonde na cabeça dela ela não faria aquilo que tu tá fazendo. Mas por que que tu faz? Você faz porque tu tem a tua cabeça. Ou seja, você pode achar o que tu quiser, mas a realidade sempre é a realidade. Então, essa é a primeira questão. O conhecimento, ele alivia você porque mostra que a opinião do outro não é a realidade, é só uma ideia que ele tem. E se ele tivesse nascido no meio do mato, ele teria outra ideia. E você, a mesma coisa. Se você fosse ele, provavelmente você teria a mesma ideia do que ele. Eu sei que é difícil se colocar no lugar do outro, porque a gente pensa assim, se eu estivesse no lugar dele, eu não pensaria daquele jeito ali. Sim, mas é claro, né? É claro que você não pensaria, porque tu tem a tua cabeça, tu tem as tuas ideias. Então tu não pensaria que nem o outro, você pensaria exatamente como você. Que é mais uma prova ainda do que eu tô falando. Tu só pensaria que nem ele porque se tu tivesse a consciência e a programação e o ego dele, aí você seria igual. Você seria uma cópia dele. Tá? E tudo isso é ilusão, tá? Porque não tem nada a ver com a realidade. Tá certo. Quanto mais velha a pessoa, mais mente fechada ela é, mais ela se fecha naquilo que ela aprendeu até agora. Algumas pessoas mais velhas, mais idosas, elas podem criar o hábito é o vício da discordância. De ficar o tempo todo discordando de tudo. O que você fala, isso é um hábito ali de uma pessoa com mais de 50 anos, mais ou menos. A pessoa que desenvolve esse hábito, pode desenvolver o vício de fazer isso, fica uma pessoa bem insuportável. Além disso, a pessoa não consegue olhar as coisas por uma perspectiva diferente, porque ela tem na cabeça dela que a perspectiva dela é a única válida que tem. Só que você vai ser diferente, porque você vai aplicar a compaixão. Compaixão é você saber que a pessoa está dando a opinião dela dentro da visão dela, e que se ela tivesse o conhecimento básico de psicologia, ela ia ficar quieta, ela não ia estar falando bobagem para você. Então, assim, você deve desenvolver a compaixão por quem tem menos conhecimento e às vezes até menos estudo que você, tá? Porque não é sempre, mas às vezes acontece até da pessoa que tem uma baixa escolaridade também ela ser um pouco mais lenta para conseguir pegar isso aqui que nós estamos conversando. Essas coisas de psicologia, assim, ela tem um pouquinho mais lenta para compreender. Que, por exemplo, a religião dela é uma coisa que botaram na cabeça dela, que não é a realidade, é só uma crença. E que se ela tivesse nascido no meio do mato, ela teria outra religião. A pessoa não consegue ver isso, né? Então, aí é que tá a compaixão. A compaixão de ver que se você fosse aquela pessoa, tu estaria no lugar dela. Só não tá porque você é você e ela é ela. Então isso é compaixão, isso é calma. Então quando a pessoa falar alguma coisa pra você, o que tu tem que pensar? Cara, não vou me irritar. Por quê? Porque essa pessoa tem uma baixa escolaridade, nunca leu um livro, tem uma religião de 5.000 anos atrás, se limita àquilo dali. Ou é aqueles ateus chatos assim que dizem que não existe nada, que não sei o que, né? Então, tenha compaixão com as pessoas, tenha esse conhecimento, né? Conhecimento, a compaixão e o controle. Tenha controle, tá? O autocontrole para você não voar na garganta da pessoa vem exatamente da prática de tudo isso que eu falei até agora. É assim que você se controla, sabendo tudo isso que eu disse. Então vamos treinar agora? A partir do momento que alguém falar uma coisa para você, imediatamente, CCC na tua cabeça. Conhecimento.
controle, compaixão. Tipo assim, Bruno, corta o cabelo porque cabelo comprido é porque tu tá com o diabo no corpo. Tá? Tu vendeu a alma pro diabo. Sei lá. Aí, o que eu faria nessa situação? Eu iria... O conhecimento de que isso não é eu. Eu não tô com o diabo no corpo. Isso é a cabeça da pessoa que tem essa leitura da minha pessoa. Controle. Não vou voar na garganta dessa pessoa, porque é uma pessoa com 60 anos de idade, aquelas pessoas rigorosas da igreja, assim, né, de coisa fanática, a pessoa do interior, assim, tem a segunda série, nunca leu um livro na vida. Pra que eu vou voar na garganta dessa pessoa? Pra que eu vou discutir com uma tia, sabe, com uma pessoa assim que... com uma véia, né, vamos falar assim. E o próximo é compaixão. É que se eu fosse aquela véia ali, eu ia pensar que nem ela. Eu ia pensar que eu tô com o diabo no corpo. Entendeu? Pronto, tá aí, ó. Conhecimento, controle e compaixão. Tu lida com qualquer opinião, qualquer crítica das pessoas. Opinião é uma coisa totalmente subjetiva. É totalmente uma coisa que tu acha. Tá? Que não tem vínculo nenhum com a realidade. Certo? Então, aquele episódio da garrafa, que eu sempre conto aqui. Eu passei café, coloquei o café na garrafa, a garrafa ficou pesada. Fui no banheiro, a minha mãe trocou o café de garrafa, aí a garrafa ficou vazia. Aí eu voltei, sem ver que o café tinha sido tirado dali, e eu pensei que a garrafa estava cheia. O que eu fiz? Eu fiz força para levantar a garrafa. Por quê? Porque a gente age com base nas opiniões. Então, na minha opinião, estava vazio. Mas na realidade não era. Entendeu? Opinião sempre é isso. São coisas, são projeções que você faz que não é necessariamente a realidade. Tá, agora qual é a diferença de opinião e crítica? A crítica é o seguinte. A crítica, ela é assim, só que ela tem um elemento objetivo. Ela tem uma pequena realidade ali junto. Então, geralmente, a pessoa que faz uma crítica, ela observa uma realidade e ela mistura com a opinião dela. Aí é uma crítica, tanto a construtiva quanto a negativa, tá? É basicamente essa diferença. E aí, o que é que acontece? Nós temos o profissional crítico, que é uma profissão, tá? Que é muito legal, não tem nenhum problema. E nós temos aquela pessoa que é uma pessoa crítica. Uma pessoa chata, né? Chata porque ninguém gosta de estar perto de uma pessoa assim. A pessoa crítica. Então, a pessoa crítica, ela é assim, ó. A pessoa que vive criticando você. Primeiro que, na verdade, quando alguém dizer uma coisa pra você, você procure ver se é uma crítica ou se é uma opinião. A maioria das vezes é uma opinião, tá? Mas quando tu vê que ela tem um elemento da realidade, certo? Aí aí é uma crítica, né? Quando tem um elemento da realidade. Eu vou dar um exemplo pra ti, ó. O profissional crítico. Tem crítico musical, crítico culinário. Tem, assim, ó, é muito vasto. Qualquer área de atuação, tu pode ter um crítico ali ajudando você. Então, o crítico culinário, por exemplo, ele chega num restaurante italiano. Aí ele percebe que tem 10 pratos que pode pedir. Mas só um desses pratos é italiano. E tem 2 pratos que são japoneses. Tem um prato chinês, tem 4 pratos franceses, e aí esse crítico ele chama o garçom e pergunta assim, tá, aqui não é um restaurante italiano, por que isso aqui não confunde as pessoas? Então a crítica, olha só, ela pega elementos que tu tá vendo e ela vai ser uma coisa construtiva ou vai ser algo negativo. Isso é uma crítica, isso não é uma opinião. Aí, geralmente, a crítica, ela tem uma pergunta junto. Você não acha que seria melhor
servir mais pratos italianos aqui, porque não tem muito sentido você colocar concorda, discorda. E a crítica é assim, a crítica tu não precisa concordar, ela só tá falando, tá fazendo você pensar. Isso é um profissional crítico. Agora, falando das pessoas que ficam criticando tudo, tipo assim, ai, nossa, olha essa mesa aqui, ai, olha isso aqui, olha isso. Sabe aquelas pessoas? Então, você comprou um carro de 200 mil reais. Aí o teu amigo, ele chega em você e fala assim, cara, ó, não me leva a mal, assim, mas tu é muito burro, né, cara? Um carro de 30 mil faz a mesma coisa que o teu faz. Por que tu gastou tanto num carro assim? O- Entendeu? Isso é uma crítica que ele fez agora. É uma crítica negativa porque ele começou chamando o cara de burro. Ele poderia falar idiota, ele poderia falar um monte de coisa. Eu falo burro. O carro que você comprou de 200 mil, um de 30 mil faz a mesma coisa. Isso é a realidade, né, gente? Afinal de contas, um carro é uma lata com 4 rodas, né? No máximo, tu vai ter uns brinquedinhos a mais, um airbag, uma para se proteger também. Vai ter um ar-condicionado, alguma coisa. E o de 30 mil vai ser a manivela, o vidro, sei lá. Mas os dois fazem a mesma coisa. Os dois saem de casa e vão até o trabalho. Do trabalho volta para casa. Ó, a crítica ela é assim. Ela tem um fundo da realidade. A opinião não, a opinião não tem nada a ver com a realidade. A opinião é tipo assim, ó, tu é feio. Tu vai pro inferno. Tu. É, entendeu? É assim, né? É sempre uma coisa que a pessoa tem na cabeça dela. Tu é um pecador. Tu é tá com o diabo no corpo. Tu fez um pacto com o diabo. Tu é um. Né? São opiniões, não tem nada a ver com a realidade. Né? Afinal de contas, o Tarzan não pensaria isso. Porque ele tá no meio do mato. Ele só pensaria isso se tivesse ensinado alguma coisa pra ele. Agora, o Tarzan ficando um pouquinho mais inteligente, ele poderia parar e raciocinar assim, cara, né? Por que que eu vou... é, por que que tu tá comprando coisa aí se eu caminho de a pé, né? Ele poderia falar algo assim. Aí é uma realidade, entendeu? Até uma pessoa no meio do mato poderia fazer uma crítica, porque todo mundo consegue ver a realidade, certo? Aí o que que acontece? A crítica, ela é assim, ela é baseada nisso daí. Daí, o que que acontece? Não existe crítica pro outro. Toda crítica é autocrítica. Quando a pessoa é uma crítica negativa, que ela não é um profissional. O fulano tem 200 mil para comprar um carro, eu não tenho. Essa é a ideia na cabeça da pessoa. E aí ela formula uma crítica não pro amigo que ela diz que é burro, mas para ela mesma. Só que daí tem uma conversão de segunda pessoa, de mim, de eu, de primeira pessoa passa para segunda pessoa. E aí tem um ataque. Cara, tu é burro. Um carro de 30 mil faz a mesma coisa que o teu faz. Por que que tu fez isso? Não é crítica pro outro. O que que é? Inveja? Às vezes é inveja, às vezes não é. Mas comece a observar. Quando as pessoas começam a criticar você, faça uma análise dela. Tu vai ver que se ela não for profissional, uma profissão, for uma pessoa normal criticando, é puramente uma crítica para ela e não para você, tá? Porque você tem 200 mil para comprar um carro, ela não, certo? E aí você, claro, cada caso vai ser um caso, é só tu analisar a pessoa que tu vai ver. Pode ser que tu precise ler mais alguns livros, precise fazer mais alguns cursos para você conseguir fazer uma análise do outro, certo? Mas depois que tu tem um bom estudo, tu consegue perceber que é isso aí que eu tô falando, tá? Então tá.
Conhecimento, controle e compaixão. Conhecimento é tudo que eu expliquei aqui agora para você, de como que as coisas funcionam. Compaixão e controle vem disso, do amor ao próximo. De você saber que a pessoa não está criticando você, ela está criticando ela. E o profissional crítico é uma profissão que está querendo ajudar você. E as opiniões é puramente uma coisa da cabeça da pessoa, que não tem nada a ver contigo. E se tu tivesse na posição dela, tu faria a mesma coisa, porque se tu fosse ela, tu faria a mesma coisa. Tu só faria diferente se tu pegasse o que você é por dentro e trocasse de corpo com ela, por exemplo. Aí você conseguiria agir do jeito que tu age hoje. Entendeu? Por isso, conhecimento, controle e compaixão. Use isso todo dia. Você vai ver que conforme os dias vão passando, vai ficando mais prático isso e vai chegar um momento que tu nem vai pensar mais nisso aí. E aí vai ficar tudo simples pra você, tá? Você nunca mais vai se abalar emocionalmente por causa de alguma coisa que alguém disse. Tá bom? Então bota aí em prática. Eu gosto bastante disso. Principalmente a parte do controle, do autocontrole. Eu era uma pessoa assim, quando eu era adolescente, quando eu era criança, mas principalmente adolescente, eu era bastante irritado. E eu me lembro muito bem assim que eu tive que trabalhar muito essa parte aí, né? E uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Quando você adquire conhecimento, tu passa a ter mais autocontrole, tu passa a ter mais compaixão mesmo. Se tu desenvolver mais compaixão, tu vai querer ajudar o próximo, né? E com isso tu vai ter que estudar para ficar mais inteligente, para poder ajudar mais as pessoas. Então tu busca conhecimento e tu se controla também bastante. E quando você passa a se controlar mais também, você fica mais consciente no momento presente, e isso faz com que você tenha mais conhecimento e mais compaixão. Então tudo vai se alimentando. Esse que é o legal. E eu tive que praticar muito isso, tá? Não é fácil no início. Mas se você repetir esse vídeo aqui várias vezes e colocar em prática, vira um hábito depois. E aí é só deixar que vai ficar instalado no teu piloto automático. Tudo você tem que fazer de propósito durante 30 dias, mais ou menos, até que vire um hábito. Tem que ter força de vontade para isso, para se manter fazendo uma coisa, né? Você consegue. É só querer, é só fazer.